foi Josué? A história de Josué na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Josué em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando verdadeiramente o que aconteceu com Josué. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva agora no canal para acompanhar sempre os nossos vídeos. Vamos ver agora a história bíblica completa sobre Josué, com a Bíblia ilustrada e narrada. E fique até o final do vídeo para descobrir um fato curioso sobre Josué. Vamos lá? Antes de estudarmos sobre quem foi Josué, precisamos saber que existem pelo menos 3 personagens na Bíblia com o nome Josué. Em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala a respeito de Josué, o Bet-semita, um homem que tinha um campo, e quando os filisteus devolveram a Arca da Aliança para Israel, foi para esse campo desse Josué que levaram a arca. O outro Josué, segundo a Bíblia, se encontra em Zacarias, capítulo 6, versículo 11, e este era um sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu 537 anos antes de Cristo. Mas, nesse estudo bíblico, nos concentraremos na história do mais conhecido Josué da Bíblia. Josué, filho de Num, que pertencia à tribo de Efraim, foi sucessor de Moisés e responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. E quando Josué saiu do Egito, ele tinha mais ou menos 40 anos de idade e provavelmente teria sido treinado militarmente pelo exército de Faraó, se tornando um guerreiro. Sim, é sobre esse Josué que estamos falando, o Josué forte e corajoso que agiu com fé e alcançou uma incrível vitória com a ajuda de Deus. Te convido então para mergulharmos na história de fé e coragem de Josué. Primeiro, vamos falar sobre Josué e Moisés. Segundo a palavra de Deus, em Êxodo 17, Moisés delegou a Josué o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Em Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que Josué foi escolhido por Moisés para ser seu assistente pessoal, servindo como seu auxiliar e presenciando momentos marcantes ao lado de Moisés. Até que a Bíblia diz, em Números 27, do versículo 18 ao 20, que o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e dá a ele as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, fazendo então Josué oficialmente o sucessor de Moisés, pois Moisés iria morrer antes de entrar em Canaã, e Josué foi o escolhido para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar, e assim Moisés fez, investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel, impondo suas mãos sobre Josué, compartilhou o espírito de sabedoria. Em Deuteronômio 31, do versículo 3 ao 8, a palavra de Deus relata as palavras de Moisés ao povo: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. E depois diretamente disse a Josué, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e nem desanime. E a palavra de Deus em Números capítulo 13, do versículo 8 ao 14, a Bíblia diz que Josué foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã
Canaã e seus habitantes. Após a missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, apenas Josué e Calebe defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Eles entenderam que a terra era muito boa, porém os demais espias só souberam murmurar e acabaram morrendo de praga. Em Números 14, versículo 38, a Bíblia diz que só Josué e Calebe ficaram com vida, tendo morrido os outros 10 espias incrédulos. O comportamento de Calebe e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, foi uma nítida demonstração de confiança na promessa de Deus acerca daquela terra. E nos versículos seguintes de Deuteronômio 31, a Bíblia diz que a morte de Moisés se aproximava e o Senhor aparece em uma tenda numa coluna de nuvem, dizendo que Moisés iria descansar e que logo o povo cairia em perdição e Josué deveria ser forte no direcionamento do povo de Israel rumo à terra prometida. Mais à frente, já depois da morte de Moisés, no livro de Josué, capítulo 1, Deus novamente repete a ordem dada particularmente a Josué, renovando suas promessas e encorajando Josué na véspera da invasão da terra de Canaã. O tempo de Josué ao lado de Moisés foi um período de muito aprendizado. Ele pôde adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, como a paciência, a mansidão e liderança. E agora vamos falar sobre Josué e a terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué passou a liderar o povo em busca da promessa de Deus e precisou enfrentar grandes desafios. No livro de Josué, capítulo 2, a Bíblia diz que Josué enviou 2 espias à terra de Jericó para averiguar a fortaleza de Jericó. E lá, esses 2 espias foram abrigados por uma prostituta chamada Raabe. O rei ficou sabendo e mandou homens atrás dos 2 invasores. E Raabe os escondeu e disse que eles já tinham ido embora. Depois Raabe disse para aqueles 2 que sabia que o Senhor tinha dado a eles aquela terra e que já tinha ouvido falar dos milagres diante do Egito e pediu que tivessem misericórdia com ela e com sua casa. E assim eles prometeram que fariam. E Raabe ajudou os espias a fugirem por uma corda. Tendo aqueles 2 homens instruído a Raabe a atar um cordão vermelho à sua janela, para que quando eles fossem invadir aquela terra, ninguém daquela casa fosse tocado. E no capítulo 3 do livro de Josué, vemos mais uma vez o agir sobrenatural de Deus, que fez secar o meio das águas do rio Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança pisaram nas águas, fazendo assim com que o povo de Israel pudesse passar a seco pelo meio do rio Jordão, marchando em direção a Jericó. Mais à frente, Josué também precisou vencer o exército dos cananeus. E agora vamos falar sobre Josué e Jericó. Os muros da cidade de Jericó eram famosos por serem praticamente impossíveis de transpor. A cidade era muito fechada e pronta para repelir qualquer ataque, mas Deus contou a Josué o que ele deveria fazer: marchar com todo o exército, dando voltas na cidade durante 7 dias. A ordem parecia estranha, mas Josué fez tudo o que Deus ordenou, e no 7º dia, após dar 7 voltas à cidade, os sacerdotes tocaram as buzinas e os israelitas gritaram alto e as muralhas de Jericó caíram, sendo assim a vitória sobre Jericó completa. Josué demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava a fim de ser vitorioso na terra de Canaã. Muitas dessas táticas, aos olhos humanos, eram completamente inusitadas, com exceção de Acã. O exército israelita seguiu a ordem de não saquear as ruínas da cidade, buscando despojos de guerra em benefício próprio, com exceção de Acã. A atitude de Acã trouxe duras consequências para ele e o próprio povo de Israel, como a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 7, que os israelitas acabaram sendo derrotados em sua primeira investida contra os homens de Ai. Já no segundo ataque
ataque a Ai, descrito em Josué 8, a palavra de Deus mostra a habilidade e estratégia que eram comuns nas campanhas militares de Josué. Naquela ocasião, os israelitas fizeram uma emboscada. Eles simularam uma fuga e enganaram um exército de Ai, fazendo com que os soldados inimigos saíssem de sua cidade fortificada, e assim eles foram derrotados. Em Josué 10, vemos como a providência divina acompanhou aquele povo. O sol parou e a lua se deteve até que os filhos de Israel se vingaram de seus inimigos. Aquele foi um dia que jamais se repetiu em toda a história. Por todo o livro de Josué encontramos exemplos das incríveis ações militares lideradas por este grande guerreiro chamado Josué. Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. Depois, gradualmente, os israelitas foram se instalando nas terras e construindo seus edifícios. E isso ocorreu no período que compreende desde a época dos juízes até o reinado de Davi. E agora vamos falar sobre a morte de Josué. Chegou o tempo de Josué dissolver seu comando. Ele reuniu todas as tribos de Israel a fim de se despedir, como a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 23, versículo 6. Em seu discurso de despedida, Josué pediu que os filhos de Israel renovassem o seu compromisso com Deus e os advertiu a guardar os mandamentos do Senhor e serem sempre fiéis. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. A Bíblia diz em Josué, capítulo 24, versículo 29, que Josué morreu com 110 anos de idade e foi sepultado em suas terras, perto de Timnat-Será, que está no monte Efraim, ao norte do monte Gaás. Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período no deserto até chegar finalmente na terra prometida de Canaã e lá morrer. Vamos ver agora as lições com a história de Josué. Mas não se esqueça que no final há uma curiosidade sobre Josué. A história de Josué e o seu exemplo como homem temente a Deus certamente nos ensinam muitas lições, e vamos destacar alguns pontos sobre essas lições deste homem de Deus. Josué soube agir ao lado do líder Moisés, sendo seu auxiliar. Depois, Josué, no momento necessário, assumiu a liderança, mostrando também ter as qualidades de um verdadeiro líder. Josué foi sempre corajoso, não teve medo e encarava o que vinha pela frente. Josué tinha Deus como seu comandante e sabia que seu sucesso dependia de sua obediência ao Senhor. Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus, mesmo que essas ordens fossem incomuns. Josué era um homem de palavra, caráter e cumpriu o acordo feito com Raabe. Josué tinha sua mente e coração voltados à palavra do Senhor. Os israelitas podiam notar na vida de Josué a presença e a aprovação de Deus, e assim o respeitava. O exemplo de Josué não se acabou com sua morte. Sua história ficou marcada. Até um louvor bem conhecido que diz: vem lutar com Josué em Jericó, e as muralhas ruirão. E o fato curioso é que o nome de Josué era Oséias. Podemos comprovar isso através da Bíblia Sagrada, em Números capítulo 13, versículo 6, onde a Bíblia diz que Moisés muda o nome de Oséias, o qual se passa a chamar Josué. E a Bíblia diz: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, que Moisés deu o nome de Josué. Seja este grande homem chamado Oséias ou Josué, aprendemos com essa magnífica história de fé e coragem e pergunto: até onde estamos prontos para escutar a voz de Deus, sem duvidar, e irmos com fé, sem medo de obedecer? Todos os passos antes da vitória são desafiantes, mas se Deus prometeu, Ele está ao nosso lado e irá cumprir.
Mesmo que você enxergue um enorme mar fechado à sua frente sem ter como passar, acredite, coloque os seus pés com fé diante desse mar e só assim ele irá se abrir. E sempre se lembre das palavras do Senhor dizendo: "Sê forte e corajoso". Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.